Vamos continuar, então, a parte de aplicações de projeções, ângulos e distâncias. Eu vou mostrar que as retas opostas de um tetraedro regular são ortogonais. Como que nós vamos fazer isso? Tá? A gente vai ter que lembrar o que é um tetraedro regular, então. Tetraedro regular nada mais é do que uma pirâmide de base triangular que possui todas as arestas congruentes. Tá? Observem o seguinte, eu quero mostrar que as arestas opostas de um tetraedro regular são ortogonais. Por exemplo, a aresta AC é oposta à aresta DB. Então, eu tenho que mostrar que o ângulo entre elas é um ângulo reto. Mas observem o seguinte, tá? Os pontos A e C, esses dois pontos aqui, eles pertencem ao plano mediador do segmento BD. Eu tenho aqui o segmento BD, esse segmento aqui é o segmento BD, e observem que os pontos A e C, eles pertencem ao plano que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento BD. Bom, mas o que isso me garante? Né? Toda reta contida em um plano que é perpendicular a outro é certamente ortogonal a este plano. Então, as retas BD e AC são ortogonais. Ok? Esse é o exemplo 7. Depois desse exemplo, nós temos a definição de distância entre ponto e plano. Tá? Para definir distância entre ponto e plano, eu tenho que pensar primeiro na definição de pé de perpendicular. Então, se eu tenho uma reta R, perpendicular ao plano alfa, passando por um ponto A. Se P é o ponto de interseção de A e R, então a gente diz que este ponto P é o pé da perpendicular baixada do ponto A até o plano alfa. E a gente define, então, a distância do ponto A ao plano alfa como sendo o comprimento deste segmento AP. Certo? Bom, aí, depois dessa definição, temos algumas observações. A primeira observação é a seguinte: se eu tiver outro ponto qualquer do plano alfa, tá, observem que o triângulo ABP, que o triângulo ABP é retângulo e tem a P como cateto e a B como hipotenusa. Então, o comprimento da perpendicular AP é menor que o comprimento de qualquer reta oblíqua a B. Eu tentei fazer isso aqui no GeoGebra para mostrar. Observem que esse triângulo aqui, ABP, é um triângulo retângulo. Né? Eu posso medir esse ângulo entre essas duas retas aqui, ele é um ângulo reto. Então, obviamente, AB, essa reta AB aqui, ela é menor do que qualquer outra reta que eu tenho aqui pegando qualquer ponto neste plano, tá? Então, realmente, o menor comprimento que eu tenho é o comprimento AP, desculpem. Continuando aqui, então, o ponto P é também chamado de projeção do ponto A sobre o plano alfa. Depois, nós temos a definição 12, que é a definição de distância entre ponto e reta. A distância entre um ponto e uma reta é a distância entre este ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida pelo ponto. Aí nós vamos ver um exemplo, que é o exemplo 8. Tá? Eu tenho um cubo de aresta A e eu quero determinar a distância do vértice B à diagonal AG. Então, eu quero determinar a distância entre o ponto e uma reta. Eu quero saber a distância entre
o vértice B, que é esse vértice aqui, e a diagonal AG. Como que nós vamos fazer isso? Essa diagonal. Como que nós vamos fazer resolver este exemplo? Tá? Observem o seguinte, eu vou pegar a diagonal AG do cubo, vou chamar ela de D, tá? Vou pegar aqui BG, a diagonal de uma face do cubo, e eu quero determinar esta distância aqui, tá? Que eu vou chamar de X, certo? Esse pontinho aqui que eu não fiz, tá? Seria um pontinho T aqui, ok? Certo? Então, eu tenho AG, a diagonal do cubo, BG, uma diagonal da face, e BT, a distância que eu quero determinar, tá? Observem o seguinte, eu não tenho como pegar aqui esse triângulo GTB, né, porque eu não sei qual é a distância de G até T, e nem ATB, porque eu também não conheço essa distância. Então, eu vou ter que pensar em quais seriam as melhores, quais seriam as melhores saídas para a gente brincar, tá? Mas observe o seguinte, eu posso pegar o triângulo ABG. Por que eu posso pegar esse triângulo aqui? ABG. O seguinte, eu sei quanto vale AB, é exatamente a aresta do cubo. BG eu chamei de F e AG eu chamei de D. Bom, então vamos lá. Vamos pegar esse triângulo ali, ABG, tá? Esse triângulo, ele é retângulo em B. Nós temos essa configuração ali está o ponto T, né, que a gente já tinha determinado. Eu sei que AB vale exatamente a aresta do cubo, F é BG, que é uma face, a diagonal de uma face do cubo, e D é a diagonal do cubo. Lembra lá naquele outro exemplo que tinha falado que a diagonal do cubo valia a raiz de 3. A diagonal da face a gente consegue determinar também, em relação à aresta do cubo. E eu tenho quanto vale esse A. Bom, além disso, eu posso perceber que esses dois triângulos, o triângulo maior aqui, ABG, e o triângulo ABT, eles são triângulos semelhantes, tá? Exatamente o que eu vou fazer aqui, certo? Dessa semelhança, eu consigo determinar esta razão aqui, né? D está para A, assim como F está para X. Bom, lembrando, a diagonal do cubo, ela vale a raiz de 3, e a diagonal da face do cubo vai valer quanto? A raiz de 2. Bom, então basta eu substituir ali, né? E eu tenho, então, a medida do x, que é a raiz de 6 sobre 3. Ok? É isso, então.